Boa noite a todos, irmãos de jornada. Que a paz e o amor de Jesus Cristo, nosso Mestre, esteja conosco nessa noite, nos proporcionando muita paz, muita serenidade em nossos corações e nossos lares. É mergulhado nessa energia de paz e amor e com muita felicidade que damos início a essa transmissão amorosa através da nossa rede social Facebook da Seara Espírita Renascer. Hoje, 26 de agosto, uma quarta-feira, em Piracicaba, uma noite agradável, temperatura em torno de 19 graus. Nós estamos aqui reunidos, eu e Edilson, com o nosso irmão e palestrante hoje, Max Lopes. Ele vai abordar o tema As Provas Voluntárias, o Bem e o Mal Sofrer. Boa noite, Edilson. Boa noite, Max. Max, queria agradecer antecipadamente pela sua presença nesse projeto de amor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Nós agradecemos, Max. Então, para começar a dar o início a essa vibração amorosa, a gente sempre costuma fazer uma pequena explicação do que nós pretendemos com a live. Na verdade, nós pretendemos dar continuidade ao nosso tratamento, que a gente faz sempre presencial na nossa seara espírita, que é através da vibração amorosa que a gente vai tentar levar através do veículo da informação da nossa doutrina espírita kardecista, e ao final, com uma oração, uma vibração para fazer a fluidificação da água, visando o tratamento espiritual à distância. Então, a ideia é levar essa vibração amorosa para todas as pessoas que estão assistindo hoje e que futuramente possam vir assistir esse vídeo. E lembrando sempre que as pessoas que tiverem necessitada ou tiverem interesse de colocar um copo com água hoje, agora, para começar a fazer essa vibração amorosa, se escutando a palestra, e ao final nós vamos fazer essa oração para fazer a fluidificação da água. Lembrando também que a água, a gente sempre indica que deve ser tomada um copinho de café 3 vezes ao dia. E se alguém colocar uma garrafinha, pode ficar completando durante a semana, porque toda essa vibração amorosa, ela vai estar sempre sendo adicionada com essa água que vai ser colocada, adicionada, tá bom? Então, na outra quarta-feira, se Deus quiser, estamos aqui fazendo mais nova fluidificação em outra água. Então, para dar início a essa vibração amorosa, gostaria de fazer com todos uma pequena prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando a eles muita paz, muita luz, que nosso irmão Max Lopes possa estar hoje intuído para nos trazer uma mensagem que alcance todos os corações necessitados, corações necessitados de paz, consolo e esperança. E rogamos ainda, Pai de infinita bondade, que sua energia de paz e amor possa alcançar todos os lares nessa noite, proporcionando muita paz e saúde a todos. Que assim seja. Passa a palavra agora ao nosso irmão Max Lopes com o tema Provas Voluntárias, o bem e o mal sofrer. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz e de oração. Eu agradeço a Deus, antes de mais nada, por mais essa oportunidade. E sempre venho falar humildemente perante a espiritualidade superior que orienta os trabalhos da casa e os trabalhadores, os médiuns e todos os que dedicam ao bem-estar dos nossos frequentadores. O tema que eu escolhi para trabalhar essa noite é as provas voluntárias, o bem e o mal sofrer. Está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. Cada ser humano escolhe suas provas que deseja submeter-se e exercitamos e exercemos o nosso livre-arbítrio para a nossa autoadministração. Quando Jesus Cristo nos disse, bem-aventurados os aflitos que o reino de Deus nos pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos que se encontram na terra passam por provações, quer que ocupem tronos, quer que aqueles que dormem sobre a palha. Mas poucos sabem aproveitar bem e compreendem e sabem a respeito das provas que devem ser bem suportadas, que conduzem a Deus. O desânimo perante as provas da vida, ela é uma falta, e assim Deus vos recusa consolações, desde que falte coragem para suportá-las. A prece é um apoio para a alma e o conforto em relação às provações que nós enfrentamos,
Contudo, nós sabemos que a mesma não basta, é preciso que tenha uma fé na bondade de Deus, do Criador. Sabemos que o mesmo não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças daqueles que solicitaram as provas, e como recompensa surgirá a resignação e a coragem para cada um. Mas opulenta será a recompensa dos que resistem, do que penosa qualquer aflição que os atingirá. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações para o nosso progresso íntimo. Por isso, alegrai-vos sempre quando Deus nos envia para a luta. Cada batalha pode ser sinônimo de amargor da vida, mas também de vitória e progresso espiritual íntimo. No entanto, não é raro que aquele que se mantém firme na presença das provas, por muitas vezes fraquejem perante a conduta moral adequada que Jesus Cristo nos ensinou. Mas Deus lhe reserva palmas e vitória, além de uma situação gloriosa, quando vem de uma causa de contrariedade que é vencida. Devemos nos sobrepor a respeito delas, e quando conseguir dominar os ímpetos da impaciência, prosperaremos. Bem-aventurados os aflitos na cólera, nas provas ou no desespero, quando disser cheio de justa satisfação, fui mais forte e perseverante. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé e a sua perseverança perante Deus. E, meus irmãos, eu vos afirmo, mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos por experiências que testarão a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa perseverança, bem como nossa submissão à vontade de Deus serão testadas. Mas todo aquele que suportarem seus fardos terão centuplicadas as alegrias que muitas vezes lhe faltam na terra, porque depois do labor surgirá o grande repouso. Mas existe o mal e o bom remédio. Será a terra apenas um lugar de prazeres, um paraíso das tentações para os homens? Por isso afirmo que já ressoa mais aos ouvidos da grande maioria da humanidade terrena a voz e os conselhos de Jesus e seus preceitos e dos discípulos e profetas que disseminaram a palavra e a boa nova. Jesus não proclamou que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? E o Espiritismo sempre afirmou que a terra nada mais é que o mundo de expiação e provas? Esperem todos que vivem em lágrimas e nos amargores, nas mais agudas e profundas que sejam vossas dores. Vamos olhar para o céu e bendizer ao Senhor por ter querido experimentai-vos. E Jesus já havia nos alertado: a jornada não será fácil, mas a chegada valerá a pena. E nós sabemos, se um caminho é fácil, eu vos afirmo, é sinal que não leva a lugar algum. E a resistência perante as provas nos faz avançar rumo às esferas espirituais superiores que pertencem, infelizmente, a uma grande minoria pelo aprimoramento íntimo. O homem tende a não reconhecer o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos tenha curado das chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura de vossos dias. Devemos sempre reconhecer o seu amor só quando vos tenha adornado o corpo com todas as glórias e lhe haja restituído o brilho, a brancura e a cura. Devemos seguir como exemplo daquele que foi dado como o rumo de conduta moral adequada a seguir, o espírito mais excelso que passou por esse plano inferior, e tendo chegado no último grau do desapego em relação à matéria ou na miséria, deitado sobre a palha, com humildade exacerbada e sabedoria sem limites, terminou os seus dias na cruz e provou a sua fé maior, dizendo: Pai, que seja feita a sua vontade,
em suas mãos entrego meu espírito. Por isso, vamos entregar também o nosso espírito naquele que colocamos em suas mãos a nossa confiança maior. Quando nos dirigimos a Deus, podemos afirmar: Senhor, conheci todos os prazeres da opulência e me reduzistes a mais absolutas privações. Obrigado, meu Deus, obrigado por me experimentar na minha fé e na minha resiliência. Mas até quando os vossos olhares se deterão aos horizontes que a morte limita? Jesus já não havia nos afirmado: todo aquele que crê em mim viverá novamente. E nesse horizonte de incertezas permeia a consciência de toda a humanidade e produz em muitos seres humanos o desespero, mas eu vos digo, apegai-vos ao amor de Jesus. Quando afinal nossas almas se decidirem lançar-se para o além dos limites sem túmulo, ou mesmo para o aprimoramento espiritual e moral que Jesus nos ensinou, todos vão chorar e passar por provações ao longo das nossas vidas, inúmeras vezes. Mas eu vos pergunto, o que seria isso? O caminho da eterna glória, reservada aos que tenham sofrido suas provas com fé, com amor e resignação. Por isso, nós devemos buscar consolações para os nossos males no porvir que Deus nos prepara. Todos os que passam pelas provas, que procurem suas causas no passado ou no livre-arbítrio, embora seja difícil para a nossa compreensão e discernimento, todos nós somos afortunados da terra. Quando desencarnados, saberemos que escolhemos nossas provas, julgando que éramos fortes para suportá-las. E por que agora murmuramos e reclamamos? Sejamos sempre perseverantes e fortes, e que nossa fé seja como a casa sobre a rocha. E quando os rios transbordaram, a tempestade caiu e os ventos sopraram, ela se manteve em pé. Todos aqueles que solicitaram a riqueza e a glória querem sustentar e persistirem na luta contra a tentação e vencê-las, porque sabemos, a riqueza que Jesus nos disse é aquela: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E se existe riqueza justa, é aquela conquistada através do nosso suor e do nosso trabalho, e que promove o bem do nosso próximo e não a pura satisfação da vaidade exacerbada dos prazeres mundanos. Solicitamos lutar de corpo e espírito contra o mal moral, físico, sabendo que quanto mais forte forem as provas, mais gloriosa será a nossa vitória e o nosso triunfo. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de crucificantes males, dores e doenças na terra? Só um estandarte é infalível, eu vos garanto: a fé e o apelo ao céu, além da confiança nas vozes superiores dos espíritos de luz, pautados nos ensinamentos que Cristo veio nos trazer. As provas, embora difíceis de serem suportadas, apontarão o sinal da salvação, da resignação e o lugar que um dia iremos ocupar nas esferas espirituais superiores. Portanto, a fé é um remédio seguro que combate qualquer sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se desfazem para nós os dias nublados. Vamos lembrar sempre que aquele que crê é sempre mais forte pelo remédio enérgico da fé, e que aquele que duvida um instante da sua fé e da sua eficácia, mesmo assim está acompanhado e orientado, pois eu vos garanto, nada escapa aos olhos do Criador. Todos aqueles que sentem as angústias ou aflições, o Senhor sabe aqueles que nele crê.
por isso nunca os abandona e nunca estão sozinhos. Jesus Cristo já havia nos dito que com a fé transportam-se montanhas, e seguindo o que ele nos ensinou, eu vos digo que aqueles que são provados, mas têm fé, terão o amparo e suas bênçãos e ficarão sob os seus cuidados de Jesus e da espiritualidade superior, e então nada sofrerão. Os momentos das maiores provações serão os primeiros tons da alegria da eternidade, e o bem que fazemos durante as nossas vidas na terra ecoam por toda a eternidade. Jesus já havia dito: amai vosso próximo como a ti mesmo. E quando o nosso espírito se desprender do corpo, uns irão para os planos mais felizes, enquanto outros irão rumo às regiões espirituais inferiores por sua conduta inadequada. Mas aqueles que prevalecem no bem serão acompanhados pelos espíritos de luz, que são missionários de Jesus e do Criador. Abençoados que sofrem e choram, alegre estejam as suas almas, porque Deus lhes concederá boas aventuranças. Por isso, perguntai-vos à vossa consciência e aos homens se é lícito abrandar as suas provas que tenha que passar. Essa questão equivale a outra. É lícito aquele que se afoga a tentar se salvar? Aquele que um espinho entrou em sua mão, tentar retirá-lo? E aquele que está doente, procurar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência e o nosso aprimoramento íntimo, tanto quanto nossa paciência, nossa perseverança e nossa resignação. E o maior mérito, embora sabendo que é árduo, consiste em aceitar as provações sem murmurar, principalmente as consequências dos males que não podemos evitar e controlar em nossas vidas. No entanto, devemos preservar na luta e não desesperar-se. Se formos bem-sucedidos, ou em muitos casos negligentes, colheremos os frutos da preguiça e abriremos mão das virtudes que nos elevam. Jesus já havia dito: bem-aventurados os aflitos, mas venho realizar um questionamento. Haverá mérito em procurar aflições que agravam as provas por meio dos sofrimentos voluntários? A isso responde os espíritos muito positivamente: sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do nosso próximo. Nós sabemos que a verdadeira caridade é dar e doar-se sem ser solicitado. Por isso, é a caridade pelo sacrifício, mas com uma grande ressalva. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam partir do bem proporcionado àquele que é infligido o benefício próprio. A caridade com ostentação, nós sabemos que perde o mérito das suas ações. A grande distinção que se cumpre aqui e se faça está no respeito pessoal pautado na benevolência e no amor ao próximo. Já dizia o apóstolo Tiago: você tem fé? Eu tenho obras. Mostra a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé a partir das obras que realizo. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não devemos aumentar o volume das mesmas, por muitas vezes tão pesadas quanto o egoísmo e o orgulho que dominam a terra de ponta a ponta. Sejamos perseverantes em aceitar sem reclamar, com fé, confiança na superação e nos benefícios do porvir dessa vida. Não vamos entorpecer nosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo. Nós necessitamos de todas as forças para cumprir a nossa missão de trabalhar na terra, não só para si, mas nós sabemos que é pelo bem de toda a humanidade terrena. E graças a Deus, e sejamos gratos por isso, possuímos meios de sustentar e fortalecer o nosso corpo e nosso bem-estar.
enfraquecê-los sem necessidade, é um verdadeiro suicídio consciente. Por isso, devemos usar conscientemente, mas nunca abusar de tal lei. Jesus já havia nos orientado: não fazei de vosso corpo um instrumento de vossa perdição. O abuso de muitas coisas que consideramos boas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que elas acarretam. No entanto, se o homem impõe a si os próprios sofrimentos para o alívio do seu próximo, se suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, se vosso corpo, a partir disso, sente esforços físicos e psicológicos com dor, fazei sempre um sacrifício que Deus abençoa. Todo aquele que deixar seus aposentos e bem-estar para ir à morada da pobreza infectada e levar a consolação, eu vos garanto, será grande no reino dos céus. E aqueles que sujam suas mãos, acalmando as chagas, que privam o seu sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, enfim, que abre mão da sua saúde na prática de boas obras, tudo isso é o vosso e verdadeiro e justo cilício. E graças a Deus, iluminado e abençoado cilício, visto que os prazeres do mundo não secaram seu coração. Portanto, não vamos entorpecer nas volúpias, nervos e desgastes que a riqueza proporciona aos homens. Todos aqueles que praticam a benevolência, a caridade, constituem anjos consoladores dos pobres deserdados da humanidade terrena, que muitas vezes, através das provas suportadas e do bem proporcionado, são aqueles que ocupam grandes postos no plano espiritual. Portanto, não mortificai o vosso espírito e vossa carne. Vamos combater com força enérgica as nossas provas e enfrentá-las. Vamos recebê-las sem murmurar as humilhações proferidas à nossa pessoa, por muitas vezes vinda daqueles que amamos. Nunca devemos basear a nossa vida na infâmia, muito menos a nossa conduta apenas no egoísmo e no amor próprio. Vamos nos tornar rígidos e perseverantes contra a dor e a injúria e as calúnias proferidas a nosso respeito. Vamos combater as dores físicas e espirituais, aí teremos o verdadeiro cilício, cujas feridas serão contadas para o nosso progresso, pois assim atestarão a sua coragem, a sua submissão à vontade de Deus. E, indiscutivelmente, todos nós temos uma missão nesse mundo. Muitas missões são de luz que brilham por toda a humanidade, enquanto outras permanecem opacas e obscuras durante a existência terrena. E os espíritas possuem inúmeras oportunidades instrutivas que nos elevam moralmente, que são pautadas nos ensinamentos que Jesus Cristo nos ensinou. E essa referência faz com que tenhamos as orientações para viver a partir do respeito, do amor, da benevolência, da perseverança e da tolerância, além da fraternidade entre todos e, acima de tudo, da caridade maior pautada na fé. E para ver além dessa vida, é preciso ter espírito mais elevado, alma maior, que é a real dimensão da grandeza do Espiritismo. Por isso, sejamos perseverantes em nossa fé. Somente a vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete a todos aqueles que são aflitos da terra. Por meio dos ensinamentos de Jesus, Deus deu aos homens a direção de suas causas e hoje são considerados suficientemente maduros para compreendê-las. E isso é revelado por meio dos espíritos de luz que vêm esclarecer os seres terrenos a partir dos ensinamentos de Cristo sobre o verdadeiro sentido de nossas vidas. Eu sempre concluo o meu pensamento
com uma passagem e uma reflexão sobre o atual momento de forma crítica e humilde. Na Terra, o homem fica preso para valorizar a sua liberdade. Ficamos confinados com os familiares para aprendermos a conviver em harmonia, que na atualidade não se encontram nos próprios lares. O salário nos faz compreender o valor justamente recebido em função do nosso trabalho, bem como dos nossos esforços. Os bens materiais, ilusões desse mundo, são empréstimos concedidos e usufruto que prestaremos contas da sua utilização, e nesse momento são obsoletos e não ostentação pura. As dores físicas nos lembram quanto é valiosa a nossa saúde e que por quantas vezes nós descuidamos de nós mesmos. O pranto sentido nos revela o quanto deveríamos valorizar nossos alegres e descontraídos momentos que foram proporcionados a nós. Assim, também deveríamos nos alertar quanto é triste as trevas da solidão, para percebermos e valorizarmos o quanto é maravilhoso a luz de Cristo, que por muitas vezes deixamos de acender dentro de nós, através dos nossos esforços íntimos e do bem proporcionado aos nossos semelhantes. E que nesse momento em que a Terra passa de mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, que Jesus Cristo, diretor dessa obra, sempre nos oriente, nos proteja e nos ilumine hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a paciência de me ouvirem e desejo uma ótima noite e uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, Max, a sua presença, a sua participação, coisa que você já faz lá presencialmente, né, na Seara, muitas vezes nos abrilhanta com suas palavras, né, que traz sempre o cunho do Evangelho, o cunho da doutrina, né, muito bem embasado nesses pontos fundamentais da nossa religião, né. E então nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com você, tá? E agradecemos a sua disponibilidade de estarmos aqui em rede, né? Em rede da internet, transmitindo para os nossos amigos, os nossos frequentadores da Seara, que hoje não pode estar presente lá, mas que, relembrando que todo o trabalho realizado na quarta-feira, quando se fazia presencialmente, é concedido a nós o direito de receber através dessa fonte da internet e da união, né, da energia e do pensamento de todos que estão aqui. Também agradeço a todos que estão participando pelo Face, que deixaram seus comentários, né, que nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Eu, Márcio, Dona Antonieta, Adriana e toda a equipe técnica continuar fazendo esse trabalho que possa chegar a todos. Então, Max, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Okay. E para que a gente possa aí, encerrar o trabalho dessa noite, nós vamos aí, né, como dito pelo Márcio no início, nós vamos tomar aí os nossos recipientes com água, né? Seja um copo, seja uma garrafinha, e que todos fiquem sintonizados, que fiquem em pensamento do Pai Maior, né? Permitindo que seja chegado a todos todo o benefício desse momento. Para isso nós vamos fazer uma pequena oração para que se consolide esse momento. Ó Pai Maior, sempre justo e bom, nos conceda o direito de pedir, por intercessão do nosso irmão Jesus, que nos acompanha nesta caminhada de aprendizagem. Permita, através dos nossos amigos benfeitores, a manipulação nos laboratórios celestiais
dos medicamentos fluídicos para o alívio dos nossos males do corpo e da alma, fazendo assim se cumprir as palavras do Mestre Jesus. A sua fé te curou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira no nosso trabalho de amor. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos.